Coronavírus. Um diário do combate. Na Band News FM. Quadro da Band News FM que desde o início da pandemia conversa com profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, que nos trazem um retrato da atual situação em todo o país. Muitas vezes uma situação muito difícil enfrentada por hospitais, por médicos, que falam não só do esgotamento, mas sobre falta de recursos. Há alguns dias aqui na programação do Band News no meio do dia conversávamos com uma profissional da saúde que chorou, emocionou os nossos ouvintes ao contar sobre a falta de oxigênio no hospital onde ela trabalhava, né? A ausência dos cilindros de oxigênio e de pacientes morrendo sem receber atendimento médico. Uma variante do coronavírus de Manaus já domina a região, o número de casos continua muito elevado. Mais uma vez a gente fala sobre a situação do Amazonas. A gente conversa ao vivo agora com a médica infectologista que trabalha na linha de frente na sala de reanimação do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Doutora Ana Galdina, obrigada pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Boa tarde. Boa tarde, Felipe e Débora. Eu queria primeiro pontuar que vocês me acompanham exatamente nesse horário que é o meu trajeto de almoço, viu? Então vocês sempre estão comigo. Que honra. Estou com vocês, Obrigada pela audiência. Doutora, como que está a situação hoje no hospital onde a senhora trabalha, em relação principalmente aos cilindros de oxigênio? Chegou a faltar? Eles já chegaram, vão cumprindo essa ausência, né? Aos poucos vão atendendo os pacientes que precisam? Melhorou, piorou em relação aos últimos dias? Qual que é o atual panorama da situação? Então, o que acontece? No Pronto-Socorro João Lúcio, a gente tem um espaço, que é o espaço que está para esse atendimento dos pacientes de Covid, uma vez que o Pronto-Socorro ele continua também recebendo os demais pacientes, mas se fez um espaço em separado. O que acontece? Quem está atuando lá, os profissionais que estão atuando lá, a gente tem feito um uso muito racional do oxigênio, entendeu? Então, a gente tem administrado tanto o oxigênio da rede, então a gente tem a rede hospitalar e tem também trabalhado com essas doações que têm chegado. Então, assim, está sendo administrado dia a dia. Imagina assim, todo dia é um dia novo. E aí a gente tem a questão de doações. Só que uma das coisas que a gente tem percebido e tem vivenciado é que a gente fala muito em relação aos cilindros, em relação, né? Só que o cilindro tem todos aqueles aparelhos, por exemplo, manômetro, fluxômetro, a gente não consegue colocar o cilindro para funcionar. E aí a gente também se vê diante de situações que a gente tem o cilindro, mas aí falta esses equipamentos que fariam o oxigênio sair do cilindro e chegar no paciente. Então a gente também tem vivenciado essas situações. Aproveitando que a senhora falou em equipamentos que fazem os cilindros funcionar, que é muito importante, né? Não basta haver o cilindro. Eu pergunto com relação a materiais mais básicos. Havia essa reclamação também quando nós fizemos aquela entrevista. Quando estourou a história mais recente da tragédia do Amazonas e de Manaus, a questão de uniformes, equipamentos mais básicos, luvas, máscaras, botas, né? A questão dos produtos de limpeza também. A senhora vê que algo mudou de 10 dias para cá, de 2 semanas para cá? Olha, não, infelizmente não. O que acontece? A rede não estava preparada para essa demanda, então o sistema de saúde não se programou para essa demanda. A demanda, ela realmente é estratosférica e esses insumos, eles também não são ofertados da forma adequada. Então, por exemplo, muitos profissionais levam seus EPIs. Tem muito profissional que está atuando nesse espaço e ele fica responsável pelo seu EPI, é aquela coisa. Como a gente está num campo de guerra, ninguém vai entrar numa guerra sem uma armadura, né? Então, a gente passa a ser, às vezes, responsável pela nossa armadura. Infelizmente, porque há profissionais ali que, financeiramente, por exemplo, a gente pensa em maqueiros, a gente pensa no pessoal técnico de enfermagem. As pessoas nem sempre podem dispor da sua renda para estar comprando esse equipamento básico de segurança do seu trabalho. E aí, a gente sempre, assim, luvas, seringas, é muito que se usa. E há determinados momentos do plantão em que acaba, a reposição demora mais.
não houve melhora nesse sentido nos 10 dias, não. Infelizmente. Doutora, eu queria entender melhor a questão dos cilindros de oxigênio, porque esse relato que a senhora faz é bastante grave, né? Quer dizer, às vezes até ter o cilindro de oxigênio, mas faltam os outros equipamentos para que ele possa funcionar. Tem cilindros de oxigênio que estão parados, encostados, e gente ainda morrendo por asfixia sem ter acesso àquele cilindro que está lá, mas não pode ser usado? Então, principalmente, esse cenário é um cenário triste e a gente tem vivenciado isso, não, por exemplo, não no grande centro, mas no interior, porque essa distribuição foi feita para essas unidades de menores portes, e não se programou que quando você manda um cilindro, você tem que mandar aquele equipamento junto, que eu falei. Então, sim, há situações em que você tem o cilindro, isso talvez não seja uma coisa muito falada, mas a gente tem situações em que você tem o cilindro, mas você não tem como conectar o paciente nesse cilindro, uma vez que esses equipamentos, manômetro, fluxômetro, não tem disponível. E, por exemplo, no João Lúcio, no hospital que eu trabalho, a gente faz artimanhas, assim, de fazer numa mangueira, a gente distribui, a gente coloca torneirinhas que seriam torneirinhas para veia, por exemplo, a gente pega uma mangueira e distribui aquela única mangueira que seria para um paciente, a gente distribui para 3, entendeu? Então, assim, são artimanhas que a gente faz para que um ponto que seria para um paciente, a gente consiga dividir para 3, 4 pacientes. Porque não tem esses equipamentos que seriam um cilindro e um fluxômetro, por exemplo. A gente não tem. Então, a gente consegue fazer 4, assim que a gente está administrando. Isso é incrível, né? Incrível não, né? Porque a gente sabe onde a gente vive. Mas, doutora, então, desse tempo para cá, em que estourou a notícia de Manaus, do Amazonas, não teve uma mudança de gestão, e eu pergunto para a senhora, qual é o futuro que a senhora enxerga? Porque, pelo visto, não teve uma orientação diferente, ou não vem uma novidade positiva, nem por WhatsApp, nem por e-mail, nem um papel colado na parede, no quadro de recados do hospital em que a senhora trabalha. Pelo visto, vai continuar do mesmo jeito, é isso? Então, o que acontece? Importante é só a gente pontuar que a gente que está no hospital, que a gente chama de porta, que é onde o paciente vai bater, ele vai bater lá na nossa porta pedindo ajuda. Uhum. Todo mundo trabalha no máximo do limite. Inclusive, a gestão do hospital tem que se falar isso, que a gestão trabalha diariamente procurando acomodar toda pessoa que chega lá pedindo ajuda. Então, a gente que trabalha com esse hospital de porta, a gente não pode mandar ninguém que está lá pedindo ajuda, que está lá, que a gente vê que daqui a 5 minutos, se não for colocado no oxigênio, vai morrer. E isso tem que ser dito. Então, a gestão do hospital, a direção do hospital está ali diariamente batalhando para aquilo. Só que há coisas que vêm mais de cima ainda, Exato, né? Exato. Essas coisas que vêm mais, essas decisões que vêm mais de cima ainda. E o que a gente percebe é que essas decisões que vêm mais, que precisam vir de cima, elas não estão chegando na gente na ponta. Então, assim, realmente a gente não vê muita perspectiva. O que eu vi hoje é que eles estão abrindo um hospital que funcionou em abril, né? Que é um hospital de campanha para a Covid, que oferece esses leitos de retaguarda. Porque, por exemplo, a gente lá no hospital, um espaço que é para ter 40 pacientes, a gente tem 150. Então, a gente precisa receber esses pacientes e mandá-los para a continuidade de tratamento. E a gente não tem conseguido. Então, o que a gente espera é que essas decisões que estão acima da gente, né, enquanto instituição hospitalar, elas cheguem. Então, a gente espera realmente, tem esperança de que esse hospital agora inaugurando receba e desafogue um pouco essa rede. Porque quem está lá na ponta não vai mandar ninguém embora. A gente não vai mandar a pessoa chega lá pedindo ajuda, pedindo socorro, afogada, asfixiada, você vai colocar para dentro. E o problema é que chega aquele ponto que você coloca para dentro, mas você não tem mais local para... Então, divide cadeira, divide maca, a realidade é essa, sabe? Para a gente da ponta, realmente é muito desgastante. É muito desgastante, doutora, e imagino que neste mês de janeiro, período em que muitos profissionais costumavam tirar férias, ou não estão conseguindo, né, pegar esse período de descanso, ou, ao contrário, acabam tirando os dias, enfim, afastamento, licença, para acabar se recompondo. A gente recebeu já informação com o ouvinte que tem médico conhecido na família, que fala que tem médico até
recusando plantões, estão pagando o dobro para que o profissional possa trabalhar num plantão, justamente por causa desse esgotamento. Isso acontece no hospital onde a senhora trabalha? Faltam profissionais, está cada vez mais difícil contar com esse reforço a profissionais afastados? Qual que é a situação em relação à equipe de atendimento? Então, o que acontece? A gente tem sim, está tendo dificuldade de fechar a escala, tá? Tanto de médico, quanto de enfermeiro, quanto de técnico. Só que, gente, assim, cada vez que eu vou para um plantão, por exemplo, a gente sabe que está indo ajudar, só que a gente vai se preparando para os horrores que a gente vai encontrar ali dia a dia. Às vezes a população fala assim, mas o médico, o enfermeiro não ajudou, mas aqui, dentro de todo aquele uniforme, tem um coração batendo também, né? Então, para a gente é muito desgastante fazer escolhas diárias que nenhum profissional de saúde deveria fazer. E essas escolhas, às vezes, a gente acaba trazendo e a gente pensando se foi a melhor escolha. Então, essas escolhas, elas mexem com a saúde física e mental de qualquer profissional de saúde. Então, eu acho assim, nenhum profissional de saúde está preparado para fazer escolhas, sabe? E outra coisa também é que a carga de plantão aumentou muito, então a gente se vê diante esse cansaço físico, esse cansaço mental, e aí o pessoal realmente tem evitado. Então, assim, eu até entendo os colegas, o colega que fala assim, cara, eu não tenho condições, eu não consigo entrar lá dentro. A gente tem colegas que entram lá dentro e choram realmente, choram. E há momentos em plantão em que a equipe chora, sabe? Quando você vira para um filho ou vira para uma filha e fala, olha, se despeça do seu pai porque ele vai entrar aqui nesse espaço e, infelizmente, ele não vai sair. É horrível você falar isso para alguém e você ver um filho pedir, pelo amor de Deus, ajude meu pai, ajude minha mãe, e a gente sabe que ele vai entrar ali e a gente não vai conseguir ajudar, e não é porque a gente quer, é porque a gente vai ter que fazer escolhas, e aí isso acaba atrapalhando e os colegas não querem, nem todo mundo quer passar por isso. Ninguém deveria passar por isso, na verdade. Doutora Ana Galdina, médica infectologista, trabalha na linha de frente na sala de reanimação do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, falando da situação em Manaus, situação no Amazonas. Muito obrigado pelo seu depoimento emocionado e corajoso aqui, a Band News FM. Nós contamos com a vossa companhia, tá? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, Parabéns doutora. Pelo trabalho. Tá bom, gente. Vocês continuarão me acompanhando nesse trajeto do almoço, viu? Muito obrigada. Muito nos honra, doutora. Um abraço. Tá, um abraço. Bom trabalho, tchau. Obrigada, tchau.